informando dos soldados que tinham morrido, que tinham sumido, desaparecido, que estavam em hospital, também adquiriu uma certa nobreza nessa disseminação da informação. No contexto da sociedade da informação, como é que eu vejo isso praticamente para todos os países da língua portuguesa? Temos que considerar as duas margens de um rio. De um lado, você tem os incluídos, que hoje se calcula que no Brasil é pouco mais de 20% da população, onde as palavras-chave são o pleno emprego, a produção científica, patentes, qualidade de vida. E, do outro lado, os excluídos, né? Onde as palavras-chave são o desemprego, a falta de mão de obra, a violência, a insegurança. O difícil é a construção da ponte levando os excluídos a serem incluídos. Isso é um grande desafio, porque se exige, em primeiro lugar, autonomia intelectual e depois o aparelho tecnológico. Fernando Henrique conseguiu inverter isso. Ele acreditava que a sociedade da informação era a informatização da sociedade e passou, através do Proinfa, a distribuir computadores em toda a escola. O relatório final, feito pela Universidade de Brasília, mostrou que o dinheiro do contribuinte foi jogado fora. Se fosse dar um computador e a pessoa fosse incluída, era como dar uma caneta e a pessoa se tornaria um escritor. Não tem nada a ver. Você tem que preparar o indivíduo, dando as condições educacionais, culturais. O Massuda foi o primeiro a definir, na década de 80, que a humanidade estava saindo de uma sociedade pós-industrial, ingressando na sociedade da informação. Para o Massuda, o importante é que a sociedade da informação resolveria todos os problemas. Seria uma sociedade do bem-estar social, onde se acabariam as desigualdades sociais. 5 anos depois, já na década de 90, os opositores de Massuda disseram que ele estava totalmente enganado. A sociedade da informação é uma sociedade má, uma sociedade perversa, uma sociedade feudal, onde os donos do poder são os donos dos meios de comunicação. Por isso que todo deputado, senador quer ter uma rádio, uma TV. Passa a ser, por isso se chama tecnologia de informação e comunicação. E o grande problema é que aumentaria as desigualdades sociais, por causa da questão da própria inclusão social e inclusão digital. Os países que se aproveitaram disso, a própria Coreia, conseguiram crescer. Outros não tiveram a mesma importância. Porque hoje a gente compra os carros coreanos no Brasil. Isso há 15 anos atrás seria impossível, por causa da pesquisa, por causa do investimento. É um pouco o que o Brasil quer fazer nesse Brasil sem fronteiras. Mandar os nossos estudantes para as melhores universidades do mundo e trazer de volta os cérebros brasileiros que se foram no período da própria ditadura militar, no período que não havia uma política educacional e cultural. As dimensões das informações nesse processo é a dimensão humana, né? Na área da educação, a dimensão tecnológica. Por isso que a gente vê como se perde dinheiro em implantação de programas tecnológicos ainda no Brasil. Você tem que criar, porque o que vale aí é a economia e uma dimensão cultural, social na área cultural. Há muitos conceitos, né, dessa exclusão social, né? E isso você observa muitas vezes em recintos de excelência, como uma universidade também tem seus excluídos. Tem as pessoas que não sabem nem que tipo de informação necessita. O Brasil tem mais de 100 sites educacionais. Você não pode depender de um site, você tem que avaliar a sua pesquisa pela autoridade de quem escreveu aquele tema, pela atualização do tema. Hoje, muitas vezes, você quer preparar uma pesquisa, você não espera mais sair um livro ou uma revista, você vai no blog do próprio autor. Então, essa questão da informação em tempo real, ninguém tem paciência para esperar, você tem que ter aquela informação disponível
no exato momento. Essa é a impressão do Tony Blair, quando era primeiro-ministro. Ela abarca tanto grupos como os indivíduos. Inclui áreas rurais, urbanas e suburbanas. Né? Os problemas ainda nas áreas suburbanas, rurais, são muito grandes. Né? Você tem que ter um desafio. Hoje se vê que a alfabetização e informação é tão importante como a alfabetização educacional. Por isso que Obama declarou que outubro nos Estados Unidos é o mês da competência informacional, da alfabetização informacional. Tudo isso é que forma o indivíduo a ser um grande pesquisador. Ela tem uma relação muito grande com a pobreza. E isso realmente invalida. Por exemplo, ainda nós temos, dentro desses países da língua portuguesa, lugares onde a criança vai para a escola por causa da merenda, não por causa do conhecimento. Quer dizer, é um processo que a gente tem que reverter cada dia mais. E isso, todo mundo sofre com a exclusão, até os incluídos, principalmente por causa da questão da insegurança. A nossa Brasília, que na década de 60 tinha uma certa segurança da violência das ruas, né? Hoje realmente tudo se acabou. Quer dizer, hoje foi feito um estudo recente dizendo que o jovem que vive nas grandes cidades do Nordeste, como Salvador, Recife, Fortaleza, muitas vezes tem muito mais condições de ser adotado pelo tráfico do que por uma política educacional e cultural. Esse é o processo que os espanhóis chamam da brecha digital. Você tem que incluir essas populações nesse cenário, porque senão aumenta a distância social. Isso é um problema que todos combatem. Por exemplo, os dois grandes problemas da humanidade ainda não foram resolvidos. O problema da censura, mesmo em regimes democráticos, você vê a dificuldade da censura. E a prostituição só aumenta. Quer dizer, todos querem combater e muitas vezes não conseguem, isso aumenta. Eu orientei uma tese na Universidade Carlos III, alguns anos atrás, de uma colombiana. E ela passava o sábado e domingo embaixo dos viadutos, fotografando os mendigos. E em todas as fotos o livro está presente. Esse é um mérito que a gente não consegue. Quer dizer, mesmo entre mendigos, ter essa noção exata. Me impressiona nos Estados Unidos como é lido o Tolstói, Guerra e Paz, principalmente pelas populações do gueto. Quer dizer, a pessoa que está bem alimentada tem horror a ler alguma coisa sobre o alimento, e a pessoa que passa fome gosta de ler sobre isso. Então, realmente, você vê que a influência de uma política de acesso livre ao livro, à informação, à biblioteca, é importante em todos, inclusive para as pessoas mais carentes, né? Temos um modelo educacional que ainda é muito precário, e digo na maioria dos países. Aqui no Brasil, muitas vezes o aluno do segundo grau, ele sabe ler e não sabe interpretar o texto escrito. Isso é uma dificuldade muito grande para você formar um pesquisador. Há um livro extraordinário que todos deveriam ler, de Alberto Manguels. É um argentino-canadense. E ele escreveu uma história da leitura. O que é importante é que o Manguels, ele na década de 80 abriu uma livraria em Buenos Aires e um dia à noite, na hora de fechar, surge nada mais, nada menos que o Borges, já cego, e ele passa a ler para o Borges. E o que mais impressionava o Manguels era a interpretação do Borges sobre o texto escrito. Era muito mais importante que o texto escrito. Nós não temos ainda essa capacidade de ter esse leitor crítico. Eu participo em muitas bancas de doutorado e a pessoa na área da revisão de literatura sempre concorda com o autor.
há uma concordância. Isso inclui a questão da dependência do texto escrito. E temos que observar que nas nossas regiões predomina ainda muito a informação oral. As pessoas conseguem informação na igreja, com o intelectual, na escola. E há um processo de manipulação dessas informações. Por exemplo, a formação da opinião pública no Brasil muitas vezes é totalmente manipulada. E as pessoas votam em fulano por causa de 1 litro de leite, por causa de um pedaço de pão. A manipulação e a desinformação são os substratos da informação. Você manipula o público. Por isso que se rompe um pouco o paradigma do acesso na sociedade da informação. É muito mais importante você ter a compreensão que uma pesquisa bem feita vai te levar a novos conhecimentos, né? E isso tudo por causa ainda da invisibilidade dessas estruturas informacionais. A sociedade da informação, e mais ainda a sociedade do conhecimento, é a exigência de que todos tenham que produzir informação. A dependência informacional é muito grande. A gente vê mesmo em pesquisadores essa dependência, ele não consegue produzir. Hoje no Brasil, com o avanço do ensino superior, o Brasil formou ano passado 5 mil doutores, 40 mil mestres. Com esse avanço, a pessoa tem que publicar ou perecer. No ensino superior não tem outra saída. Então você tem que ser um produtor, você tem que ter a capacidade de ler e produzir suas próprias informações, né? E hoje um modelo de biblioteca mais procurado, que inclusive nós vamos passar para o pessoal de Moçambique, é a biblioteca híbrida, onde você tem acesso à informação digital, informação eletrônica e a bibliográfica, em todos os sentidos. E quando se pergunta muitas vezes, os apocalípticos dizem sobre o final do livro, o futuro do livro é o livro. Seja ele em com qualquer tipo de ferramenta, é o livro. Sempre vai ser importante, sempre vai ser o principal instrumento de uma formação cultural e educacional, né? E as bibliotecas dos nossos países têm que aprender a trabalhar em rede. Porque o usuário hoje, ele não é mais usuário de uma determinada biblioteca, ele é usuário das bibliotecas do mundo. Ele é um usuário crítico. Ele quer entrar na biblioteca de Fortaleza e ter acesso ao Museu do Louvre. Isso é que muda a formação de um usuário crítico. Ele quer ter acesso à British Library. Então as bibliotecas têm que proporcionar esse sentido, né? Por isso que estamos trabalhando muito com metodologias de mediação da informação, alfabetização, informação, competência informacional. A informação tem dado provas. Por que diminuiu tanto a violência na Colômbia? Porque o governo resolveu implantar grandes bibliotecas nos setores mais marginalizados da Colômbia. Essa é a mudança. Por isso que cai a violência. A pessoa sente que pode produzir, que tem um sentido a vida comunitária. Isso melhorou em 70%. Hoje, a Colômbia se desenvolveu tanto nisso que o novo modelo de biblioteca é o que eles chamam parque biblioteca. Não é mais um recinto cheio de livros. É muito mais interessante. Às 8 horas da manhã está toda a comunidade fazendo exercício físico, depois tem teatro, depois tem biblioteca. Quer dizer, se procura um novo modelo informacional. Alguns anos atrás, um ex-reitor da Universidade de Brasília me perguntou: professor, o que se passa com a nossa biblioteca central, que na década de 70 era considerada a melhor do Brasil? Falei, olha, a biblioteca central atendeu os preceitos de uma sociedade industrial, onde as metodologias eram quantitativas, número de usuário, número de consulta, número de empréstimo. Hoje,
essa sociedade da informação exige muito mais. A biblioteca tem que dar apoio para a produção científica dos professores, para a visibilidade internacional, para a avaliação da CAPES. Quer dizer, muda o sentido da informação, né? E aí, por isso que estamos trabalhando muito no IBICT, com o mapa da inclusão, mostrando para todos os estados o que fazer para incluir a inclusão social, apoiando os telecentros e criando indicadores de impacto social. Por exemplo, o que acontece quando você implanta um telecentro numa favela, que o menino não sabe ligar o computador e 2, 3 anos depois ele consegue entrar no mercado de trabalho. Esse é o processo da inclusão que estamos trabalhando muito. E você precisa ter uma visibilidade. Hoje, o Brasil é considerado o 4º país em repositórios digitais e bibliotecas digitais. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos uma biblioteca digital de teses e dissertações com 200 mil. Só as teses da Unicamp recebem 2.300.000 consultas ano. Isso é que move a internet em função da língua portuguesa. Quer dizer, é um impacto muito grande. Somos os 4º maiores do mundo em repositórios digitais. Quer dizer, você tem que trabalhar por livro impresso, você tem que fazer essa nova sintonia do impresso ao digital. Quer dizer, criamos 1.500 revistas eletrônicas, quando muitas iam para a falência. Por quê? Porque o eletrônico, ele está livre para todo mundo. Por exemplo, a ciência da informação do IBICT impressa recebe 10 mil consultas. Na eletrônica recebe 180 mil. É uma outra dimensão que os países têm que se preparar para enfrentar. Nós estamos colaborando com o projeto da Biblioteca Digital Lusófona, que é uma iniciativa da Unesco e da Universidade Carlos III de Madrid. Então, realmente, estão sendo contatadas todas as bibliotecas nacionais e vamos poder ter uma biblioteca digital lusófona. Isso é importante, primeiro, porque a nossa capacidade de memória. Isso é muito importante. E segundo, para disseminar o nosso conhecimento. É muito difícil você ter autores dos países lusos com uma grande visibilidade internacional. Por exemplo, a Universidade do Estado de São Paulo, ela paga 15 mil reais para o pesquisador da universidade que conseguir publicar no Nature ou no Science. Você tem que publicar onde tem a dimensão. Por isso que a CAPES criou o Qualis. Não vale a pena mais publicar em alguns boletins. Você tem que ter uma visibilidade internacional. Como é que eu estou de tempo? Tá bem. Eu acho que está próximo. O que falta? Falta realmente uma política de informação. Quer dizer, quando se fala em política, um dos indicadores é orçamento. E a gente muitas vezes vê que não há orçamento. Mesmo em bibliotecas universitárias, às vezes as coleções são extremamente deficitárias. Hoje não se aceita mais a desculpa que falta dinheiro. Não falta dinheiro. Tem dinheiro até demais. Por exemplo, Brasília está construindo um estádio de futebol e gastando 1 bilhão para um evento que vai passar durante um mês. Depois se acaba. E não tem uma rede de bibliotecas públicas. Quer dizer, tem dinheiro. Mas as circunstâncias de onde são aplicados esses recursos é que não se conhece. E depois, será que vale a pena gastar 1 bilhão? Vamos ter que torcer para o Messi de novo perder pênalti, como ele fez ontem, numa Copa do Mundo. E a manutenção vai custar 10 milhões. Para ver o quê? O Gama jogar com o Sobradinho? Vão ter 20 pessoas lá. Quer dizer, é uma coisa totalmente precária, né? Por isso que a invisibilidade dessas estruturas informacionais e educacionais são terríveis. Falta uma política onde a gente possa estabelecer tudo isso e acabar aos poucos com essas desigualdades sociais. Isso eu fiz e é um item
para vocês refletirem. Eu agradeço muito a atenção. Muito obrigado. Bem, nós agradecemos.